No nosso canal. Estamos chegando para mais uma transmissão. E aqui na minha cidade é feriado. Mais um ano de São José dos Campos. E a gente está aqui para continuar o nosso trabalho, já que a monarquia não tem feriado. A gente está sempre aqui fazendo as nossas lives e falando o que a gente pensa. Nós vamos tratar rapidamente do assunto Celso de Mello, que acabou ofendendo o presidente Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro, de uma certa forma, é do Exército e o Celso de Mello é petista ou socialista. Qualquer uma das alternativas é algo ruim para o nosso país. O socialismo sempre foi uma autêntica porcaria, não é verdade? Então, o Celso de Mello disse que Bolsonaro não representa a monarquia, não... como é que fala? Não é democrático, que o Bolsonaro é ridículo, que o Bolsonaro é medíocre, várias ofensas. E ele tenta, assim, diminuir o presidente para dizer que ele é democrático. Infelizmente, o Bolsonaro não é democrático. Assim como o Celso de Mello também não é. Mas por que o Bolsonaro não é democrático? Porque a formação militar, ela vem de uma formação que não tem nada a ver com democracia. É a ordem de cima para baixo. E a democracia não tem essa questão de ordem de cima para baixo. Então nenhum deles pode dizer que é extremamente democrático. O exército ele tem uma formação totalitária. Assim como as repúblicas são totalitárias, as repúblicas não são democráticas. Por que não são democráticas? Porque elas não permitem que as bases tenham poder. Somente a parte de cima. E a parte de cima tendo poder não é democracia. Democracia é você ter a maior quantidade de pessoas com poder. A maior quantidade de pessoas exercendo poder com autonomia. Isso é democracia. E no caso do presidente, ele muitas das vezes mostrou que ele não é um democrático. Apesar de a questão do ele dar liberdade para os ministros, não quer dizer que ele seja democrático. Ele só não é um ditador. Ele só não é uma pessoa que vá buscar o lado mais sombrio da República. Mas democrático ele não é. O Lula também não é democrático. O Lula, ele, pela sua formação marxista, ele é extremamente totalitário. O Supremo Tribunal Federal é também totalitário. As instituições brasileiras são totalitárias. Só que as pessoas não entendem isso. A formação do Brasil, em termos de república, vem do totalitarismo militar. Assim como existe o totalitarismo da ditadura. Não que Bolsonaro seja ditador ou o exército, se bem que o exército chegou ao regime militar que não tem nada a ver com ditadura. Mas outros exércitos
chegaram à ditadura. O exército da Venezuela, o exército da Coreia do Norte, o exército da China, o exército do Irã, o exército da Síria. Todos os países que têm um totalitarismo, que têm uma ditadura, assim dizer, advém do exército, porque se o exército não permitir, não acontece. As ditaduras, elas são militares. Agora, existe ditaduras que dão liberdade, quer dizer, exércitos que dão liberdade e exércitos que não dão liberdade. Existem forças armadas que dão liberdade e existem forças armadas que não dão liberdade. Essa questão de liberdade não quer dizer que não seja uma formação totalitária. É sempre totalitário, sempre será. Então, para se criticar, por exemplo, um presidente da República como Bolsonaro, somente uma pessoa como Luiz Felipe, Dom Bertrand ou outro poderiam criticá-lo e tocar nesse assunto de democracia. Somente eles, no Brasil hoje, têm condição como status, como credibilidade ou como pessoas de grande representatividade, fazer essa observação de que liberdade não tem nada a ver com democracia e direito de expressão não tem nada a ver com democracia. Você pode ter uma liberdade controlada. Você pode ter um direito de expressão ao qual você não tem qualquer valor. Então você pode falar blá, 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 blá e não ter nada de resultado em termos de democracia. A democracia ela é muito pautada na localidade, na base. Quanto mais a base tem autonomia para decidir, mais democrático é. Então, se nós tivéssemos aí em toda a sociedade muito mais vagas de comando, teríamos muito mais democracia. Claro que a democracia em excesso, ela traz um atraso nas decisões, porque todo mundo quer mandar e no fim não se resolve nada. Veja o Congresso Nacional, quantas horas se debate um assunto, um tema. Então fica ali o dia inteiro debatendo, gente entrando e discursando para definir uma lei. Mas aquilo ali mesmo é uma democracia daquele local, assim dizer. Dentro do Congresso Nacional existe uma democracia, mas ela não é uma democracia para o país todo, mas ali aquela democracia, que aquilo ali, aquela instituição, ela demora demais nas decisões porque ela é inchada. Então é muita gente decidindo e pouca eficiência. Agora, a democracia em termos de agilidade, ela tem que ser as responsabilidades têm que ser divididas. Cada cidade com a sua responsabilidade, cada cidade com a sua representatividade, e quanto mais representatividade tem, mais democrática é. E quanto mais soberana, autônoma é
localmente a decisão, melhor. Quanto mais o povo participar das decisões, melhor. Mas não quer dizer que o voto seria democracia. Não, a democracia não tem nada a ver com voto, mas você pode usar o voto para decidir. A maioria decidir pelo silêncio da minoria. Por isso é que tem Estado de Direito. Estado de Direito é defender o menor da democracia. É uma válvula de escape. Cito aqui um exemplo. Vamos dizer, o Reni tem ali o seu terreno. Então o Reni Souza está ali no seu terreno. A rua inteira quer tirar o Reni do terreno dele. Aí ele tem o Estado de Direito para defendê-lo. Aliás, o Supremo Tribunal Federal é extremamente desinformador do que é Estado de Direito e democracia. Não existe Estado democrático de direito. Isso não existe, porque a democracia e o Estado de Direito são opostos. O Estado de Direito defende a minoria da maioria. Então não existe uma coisa junta. Estado democrático de direito não existe. Existe Estado democrático, a maioria. E Estado de direito, a minoria. O único regime que realmente é a plena democracia, mas tendo um freio e um contrapeso para evitar exageros, é a monarquia. Porque ela tem junto, hoje, um grande peso no Conselho de Estado, que é a aristocracia. Então a aristocracia, junto com a monarquia, ela equilibra o nível de democracia que deve existir. A plena democracia nem sempre é boa. Se ela é organizada e tem um limite, ela pode chegar a ser eficaz para o bem-estar da população. O presidente Bolsonaro, ele nasceu, a vida dele foi o exército. O exército não pratica democracia. Mas o exército funciona. Por que o exército funciona? Porque o exército, ele tem que tomar decisões rápidas. Então, toma na cúpula. A característica do exército não é de democracia. É de um governo totalitário. Mas que tem alguma válvula de escape. Que tem ali, eles se reúnem, não é uma coisa apenas de um único general. Tem ali um diálogo interno para se tomar uma decisão. E tem também a justiça militar, que ameniza esse lado do totalitarismo que tem um exército. O exército, dependendo da formação do exército, ele é mais totalitário ou menos totalitário. Então, a democracia não cabe no exército. Por quê? Porque não tem a ordem, não tem autonomia. A autonomia, ela é muito pobre, né? A autonomia é muito restrita. No caso do Brasil também, a autonomia de estados e municípios não existe, porque as leis federais se sobrepõem às leis municipais e às leis estaduais. Se tivesse um dispositivo de um município dizer não, eu não quero essa lei federal,
estaria exercendo a democracia. Porque localmente eles não querem a lei federal. E aí é tratado localmente os assuntos. E o povo muito mais próximo daqueles que o representa. E o povo pode tirar aqueles que o representa caso os representantes traírem o povo. Então, de uma certa forma, como diz o príncipe Luiz Felipe, freios e contrapesos. Então, não tem na Constituição de 88 freios e contrapesos. Então, essa é a questão. Mas o presidente, ele defende a liberdade. O que salva Bolsonaro de líderes esquerdistas é que ele realmente luta pela liberdade. Ele quer a liberdade, porque senão ele já tinha armado um golpe de Estado. Ele se segurou, e o nosso exército também não tem mais aquele ímpeto de outras épocas de dar um golpe de Estado, como aconteceu em 1889. Foi o único golpe de Estado no Brasil, porque o de 64 não foi um golpe de Estado, foi uma coisa que a sociedade na época desejava. E o cargo de presidente estava vago. Então, no caso do regime militar, não foi um golpe militar. Mas em 1889 foi. Meio mal feito, mas deu resultado. E até hoje a gente sofre sobre isso. Então, entre Bolsonaro, entre Lula, eu prefiro o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai aceitar invasão de terra. O Lula vai. O Lula vai aceitar amenizar o crime para assaltantes. O Bolsonaro não atura assaltantes. Então, a sociedade é mais segura com o Bolsonaro e as pessoas têm mais liberdade com o Bolsonaro. Mas ainda assim existe um controle dessa liberdade. Essa liberdade ela tem tem limites, que é exatamente o limite do Bolsonaro. Agora, a questão da Constituição nossa, ela é totalitária, ela é socialista. Ela tem as características para tirar a liberdade e não colocar. Então, o establishment, que é a estrutura de Estado, ela é muito mais totalitária que o próprio presidente. Por isso que há um choque de forças aí. Porque o presidente tentando retirar um pouco a soberania do Estado, o tamanho do Estado, tenta diminuir o tamanho do Estado. E a Constituição de 88, ela tem uma vida própria, ela não quer ser pequena, ela quer ser cada vez maior. A Constituição de 88 ela foi criada para ser um Estado gigantesco, ou 100% Brasil, dependente do Estado. Então a Constituição de 88 não é uma estrutura democrática, que estimule a autonomia. A Constituição de 88 não estimula a independência, estimula a dependência. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal ele atua de uma forma totalitária.
Então, quando você vê um presidente, um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal falar de democracia, ele vai falar o quê? A instituição dele vai garantir a democracia ou vai impor a democracia. E isso não é democracia. Não existe isso. Porque a democracia, ela está à medida que muitas pessoas detenham uma autonomia de poder. Então, não tem nada a ver nenhum presidente e nem mesmo o Supremo Tribunal falar de democracia, nem mesmo o Congresso Nacional. Porque a estrutura da República Federativa do Brasil, que não é federativa, não contempla a democracia. Tanto que nós não temos federações, nós temos dependência de estados. A federação mesmo nunca fomos. Não existe dependência, não existe federação no Brasil. Se existiria federação se os estados fossem autônomos. Nos Estados Unidos, nós podemos dizer que é mais democrático o país do que é o nosso modelo, porque lá os estados têm uma certa autonomia. Existem regras, de cada cidade tem sua regra local e cada estado tem sua regra local. E se não respeitar a regra, não fica. Se o presidente da República não respeitar as regras daquela cidade, ele é expulso, ele nem entra lá. Por quê? Porque a cidade é que tem as regras. E os estados também. Então tem estado que funciona de um jeito, tem estado que funciona de outro. Tem cidade que funciona de um jeito, tem cidade que funciona do outro. Então, no Brasil, isso não existe. Todos os estados e todas as cidades funcionam da mesma forma. Porque a lei é federal. Então, essa é a questão. Bolsonaro tem mais liberdade do que o Lula. Ele respeita muito mais a família do que o Lula. Tanto que o Lula quer o aborto, não se oporia ao aborto, hoje ele não se apoia ao aborto. Bolsonaro não apoia o aborto. O PT hoje favorece a ideologia de gênero, Bolsonaro não. O ataque à família é muito mais velada e muito mais radical com Lula. Já Bolsonaro não. Propriedade privada. Bolsonaro é contra a invasão da propriedade privada. O Lula é totalmente a favor. E assim é, se comparar Lula e Bolsonaro. Bolsonaro respeita a tradição, família e propriedade. O PT já não. O Bolsonaro é contra o governo Bolsonaro. Ele tenta o máximo possível não haver corrupção. Não é que não há, ou houve ou não houve. Mas em termos de geral, o PT teve uma corrupção mais generalizada. Se houve corrupção no governo Bolsonaro, é local, é coisa pequena. No caso do PT, foi geral. Então, se pode ter um ministro ou outro que falhou, ou